O despertar da consciência. Capítulo 5. O despertar. O despertar da consciência temos que ver desde dois pontos de vista diferentes, porém complementares entre si. O primeiro ponto de vista que devemos considerar quando queremos despertar a consciência consiste em compreender que na viagem da humanidade através do tempo neste planeta, passando pelas 5 raças raízes, a consciência livre do ser humano foi se engarrafando dentro do agregado psicológico, caindo no sonho, em um cárcere psicológico conformado pelo ego e desde onde não pode se expressar. O V.M. Samael nos instruía no século passado que em média a humanidade tem uns 3% de consciência livre e uns 97% de consciência engarrafada ou aprisionada pelo ego. O V.M. Lakshmi nos explicava que esse 3% encerra também um simbolismo esotérico, já que corresponde com os 3 átomos do Pai, Filho e Espírito Santo na pessoa, que não se podem aprisionar. À medida que seguiu passando o tempo e vamos nos aproximando cada vez mais ao final desta 5ª raça raiz, a raça ária, a situação, como já dizemos, vai agravando cada vez mais. Faz muitos anos começou a suceder um fenômeno físico, esotérico, espiritual, que consiste em que, como quase todas as pessoas que conformam esta humanidade, praticamente estão no final de seu ciclo de 108 vidas, já que o número de existências de uma humanidade avança de maneira grupal, no que se poderia chamar uma onda evolutiva. As pessoas que habitam neste momento este planeta Terra foram perdendo todo o interesse pela parte espiritual, pelo caminho interior, pela revolução da consciência. Quando acontece este fenômeno e o ser interno da pessoa percebe que já não há nenhuma esperança de que a parte humana responda a seu chamado para transitar o caminho de regresso à união com ele, simplesmente se retira da pessoa. Retira esses 3 átomos divinos do interior da pessoa e rompe a conexão com ela, deixando a pessoa sem consciência livre, sem essência livre, convertida nos que os mestres chamam um quaternário. O nome quaternário, ou casa vazia, como se conhecem em esoterismo, esses casos provêm dos 4 corpos lunares: mental, astral, etérico, físico, dos quais se retirou a essência livre, e então a pessoa fica vazia, falando em termos espirituais. Como esta humanidade já perdeu todo o interesse pelas ideias solares, os seres, os íntimos de um número assombrosamente grande de pessoas da Terra começaram a retirar-se dessas partes humanas que não respondem. A porcentagem de pessoas que se encontram nessa situação, neste momento, neste planeta, é alarmantemente alto. Muitos acreditam e pensam que os grandes problemas que nosso planeta está atravessando na parte física, como os problemas climáticos, o aquecimento global, o efeito estufa, o degelo dos polos, a contaminação ambiental, a superpopulação, as crises econômicas e sociais que existem por todos os lados,
os terremotos, vulcões e um número grandíssimo de desequilíbrios se devem a que o ser humano não respeitou o planeta e o contamina. Contamina seus rios, mares, oceanos, contamina a terra com os agroquímicos, contamina o ar com as emissões de gases na atmosfera através das fábricas, indústrias, usinas termoelétricas, o desmatamento de todos os bosques do planeta, extraindo seu petróleo e muitos mais, etc. Tudo isso é verdade, porém não é a causa fundamental do desequilíbrio planetário em todos os sentidos. A causa fundamental é o fenômeno anterior, ou seja, a retirada da parte espiritual do interior dos seres humanos desta humanidade, já que perderam o interesse pelas ideias solares. Ao retirar-se o espírito, como não pode ser de outra maneira, começa um desequilíbrio físico, cujo resultado se encontra à vista de todo o mundo, e pouco a pouco vai avançando para ir preparando o ambiente para o final desta raça, já que se a grande lei permitisse ao ser humano que seguisse agredindo o planeta, o destruiria completamente. E isso não é possível, devido a que, de acordo à lei do Heptaparaparshinok, lei do 7, ainda faltam aparecer sobre nosso planeta mais 2 raças. A maneira de síntese, podemos dizer que o desequilíbrio espiritual de uma raça produz o desequilíbrio físico no planeta. Complementando todas essas explicações, devemos dizer também que quando a humanidade se afasta dos valores de Deus e permite que reine o ego na civilização, expressando-se cada vez em maiores proporções no comportamento humano, se vão contaminando também, a nível psicológico, os 4 elementos da natureza. Vão se carregando com forças muito pesadas, que os mestres chamam energias venenosquirianas. O elemento terra se contamina terrivelmente com a inércia e a preguiça de 7 bilhões de pessoas. O elemento água dos rios, mares e oceanos com a luxúria de uma humanidade desenfreada, perversa e degenerada ao máximo. O elemento ar da atmosfera com os maus pensamentos de milhares de milhões de pessoas e o elemento fogo com a ira, a violência e a paixão da humanidade. Frente a esta agressão, a Mãe Natureza exerce seu direito a defender-se, e então os elementos da natureza reagem de maneira violenta, através de terremotos, maremotos, chuvas e inundações, ventos, furacões e tornados, e com erupções vulcânicas, para limpar, frear e pôr um limite à agressão do homem. A situação atual deste planeta é o resultado do sonho da consciência, e a forma de reverter tudo isto é despertando e deixando de colaborar com todas essas barbaridades. Então, resumindo, sobre o primeiro ponto de vista do despertar, a solução é liberar a essência, a consciência que se encontra engarrafada, aprisionada pelo ego. Isso se faz através da morte psicológica, ou seja, o primeiro fator da revolução da consciência, ao qual dedicamos um livro inteiro em nossas obras anteriores.
pessoa começa um trabalho interior, um trabalho espiritual para liberar a essência, a consciência, começa o trabalho com a pérola seminal. O V.M. Samael define a pérola seminal dizendo: a essência primigênia que se libera ao iniciar-se o processo do morrer é inquestionável e se converte na pérola seminal, esse ponto matemático da consciência citado pelo Evangelho do Tao. Assim se inicia o mistério do áureo florescer. Sob um segundo ponto de vista, para que se produza o despertar, não é suficiente somente com liberar a consciência. Temos que usá-la, temos que ativá-la, temos que exercê-la. Porque não é suficiente só com ter consciência livre. Essa consciência livre temos que exercê-la. E aí se pode produzir o despertar. Porque se uma pessoa libera a consciência, porém não a exerce, é como se tivesse muito dinheiro em uma conta no banco, porém não sabe que o tem, ou o tem bloqueado. Então não o pode usar. O que queira despertar deve usar a consciência livre. O despertar é exercer consciência livre. Nesta última definição se unem os dois pontos de vista que analisamos neste capítulo. Para poder ter êxito neste segundo ponto de vista, ou seja, o de exercer a consciência que vai se liberando, necessitamos duas coisas. Se necessitam técnicas concretas para o despertar da consciência e se necessita uma disciplina consciente. As técnicas para o despertar da consciência as vamos estudar, analisar e explicar detalhadamente no próximo capítulo, já que serão as que nos vão permitir ter uma disciplina para o despertar. Quanto à disciplina, é muito importante esclarecer que no trabalho espiritual, no trabalho esotérico sobre nós mesmos, se necessita aplicar uma disciplina consciente para ter êxito, e enfatizo a palavra consciente, porque se não é assim, se converteria em algo mecânico, manejado pelo ego, e nenhuma coisa mecânica pode levar uma pessoa ao despertar da consciência e à autorrealização íntima do ser. Em geral, se necessita a disciplina para todas as áreas do trabalho espiritual. Porém, existem 3 áreas específicas nas quais, se não se aplica uma disciplina consciente, não se pode obter quase nenhum resultado concreto ou permanente. Essas 3 áreas são o controle da mente, o desdobramento astral e o despertar da consciência. Uma pessoa que queira controlar a mente, se não aplica uma disciplina concreta de trabalho para controlar os pensamentos e a própria mente, se não lhe põe tarefas à mente, se não a ordena com a oração mágica da segunda joia do dragão amarelo, continuará toda a sua vida sendo um pensador. O que logra controlar e dominar a mente, pensa quando quer. Uma pessoa que queira sair consciente em astral, se não tem uma disciplina para fazer práticas no momento em que vai descansar na noite, nunca logrará sair consciente ao astral. Muitas pessoas dizem: eu nunca logro sair em astral. E a pergunta que devemos fazer é:
Você faz as práticas todas as noites quando seu corpo físico vai dormir? Ou ao menos nesse momento realiza uma pequena oração consciente com todo o coração e com muita fé, pedindo-lhe ao seu ser, à sua divina mãe e aos veneráveis mestres da Loja Branca que essa noite o levem aos templos de mistérios do mundo astral para receber a instrução esotérica que nesse momento está necessitando? Se não se faz assim, a pessoa nunca vai lograr sair conscientemente ao mundo astral. E da mesma maneira, se uma pessoa quer despertar consciência, deve traçar um plano de trabalho, deve usar um conjunto de certas ferramentas concretas e estruturar uma disciplina que lhe permitam pouco a pouco ir despertando. O trabalho do despertar da consciência não pode ser algo irrefletido, ao relento. Deve ser um trabalho sistemático, disciplinado e consciente, ainda que pareça paradoxal. Mas para iniciá-lo, vamos nos apoiar na porcentagem de consciência que se encontre livre. Despertar é dar-se conta. Uma pessoa desperta se dá conta das coisas. E aí vem outro aspecto do despertar que se relaciona com seus resultados ou consequências. Como a estrutura física de uma pessoa, seu corpo físico é finito e, portanto, limitado. O despertar da consciência expressado no mundo físico nos permite despertar por áreas. Isto é, nós podemos e vamos despertar naquelas áreas nas quais coloquemos a atenção. Podemos dizer então que uma pessoa está desperta em determinadas áreas, que é tudo aquilo no qual coloca atenção, e está adormecida em outras áreas, que é tudo aquilo no qual não coloca atenção. A consciência é como uma lanterna que, quando a ligamos e a dirigimos a determinado lugar, ilumina e nos permite ver. Ali onde enfocamos nossa lanterna, consciência, colocamos luz e dessa forma poderemos ver, poderemos despertar. Despertar-se por áreas e dormir-se por áreas. Podemos dizer que estamos despertos em relação a tudo aquilo do qual nos damos conta, e podemos dizer que estamos adormecidos em relação a tudo aquilo do qual não nos damos conta. O mundo se compõe de infinitudes de detalhes, de inumeráveis elementos, e como o corpo físico é finito, não podemos abarcar absolutamente tudo. Por isso, é importante aprender a administrar a luz da consciência, para focá-la sobre as áreas nas quais realmente vale a pena despertar. Pode haver certos aspectos nos quais decidimos focar nossa consciência que não são relevantes ou não são úteis para nosso caminho do autoconhecimento, e estaríamos desperdiçando o capital energético que dispomos para realizar nosso trabalho. Há coisas das quais é importante dar-nos conta, e há outras que não são tão importantes, ou que inclusive poderíamos evitar. Necessitamos aprender a administrar e a dirigir a luz de nossa consciência para que nos seja útil, de forma máxima em nossos interesses espirituais. Geralmente, as pessoas têm a falsa ideia de que os mestres
sabem tudo e estão lendo continuamente o pensamento das pessoas e sabem o que sente cada um a todo momento e conhecem o passado, presente e futuro de cada pessoa com luxo de detalhes e conhecem a vidas anteriores, etc. Porém, isso não pode ser assim, porque se um mestre se dedicasse a fazer isso, primeiro, gastaria uma quantidade de energia gigante, e segundo, em caso de que tivesse faculdades espirituais muito desenvolvidas para fazer tudo isso, tampouco daria tempo para saber tudo de todos. Quando por uma razão justificada, um mestre necessita saber algo de um discípulo ou de uma pessoa, deve focar sua consciência, suas faculdades e dedicar um tempo, às vezes bastante grande, nessa pessoa, para poder acessar a informação que necessita, já seja para ajudá-la, para orientá-la em diferentes áreas da vida ou da missão. Nunca se faz isso por curiosidade ou como um jogo. Outros dois aspectos ou consequência do despertar é que quando esse fenômeno acontece, a pessoa aprende a estar no lugar adequado, no momento adequado. Em cada momento de nossa vida, sempre há um lugar que é melhor para estar. Aprender a reconhecer o lugar justo, no momento justo, é uma das expressões do despertar. Neste preciso momento, todos nós temos a opção que nos dá o livre-arbítrio de estar lendo este livro ou de estar jogando backgammon, ou de olhar um filme, ou de fazer milhares de outras coisas. O que é o mais adequado neste momento? Um homem desperto ou uma mulher desperta sabe. Quando a consciência se libera totalmente, se converte no embrião áureo. Vejamos o que nos diz o V.M. Samael sobre o embrião áureo em seu livro O Mistério do Áureo Florescer. Assim, a essência de forma progressiva irá se liberando à medida que vamos destruindo eus. Desta forma e desta maneira, a pérola seminal se desenvolverá com o aumento das distintas porcentagens da essência, até se converter no embrião áureo. É inquestionável que o despertar da consciência advém maravilhoso no mistério do áureo florescer. O embrião áureo nos confere a autoconsciência e o conhecimento objetivo transcendental. O embrião áureo nos converte em cidadãos conscientes dos mundos superiores.